Meu nome é Lucas, um dos cofundadores aqui do projeto Rotina Clínica. Vou falar um pouco hoje sobre o ABCDE do melanoma. Bom, primeiro, sobre uma introdução, é importante falar que o melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele já existente, né? Nos Estados Unidos é o quinto câncer mais comum entre ambos os sexos e sua incidência aumenta de acordo com o envelhecimento. No Brasil, o INCA fala que o melanoma representa 4% das neoplasias malignas da pele. Qual que é o racional, né? Para a gente garantir que o nosso paciente, ou pelo menos fazer com que o nosso paciente tenha uma sobrevida ou uma potencial de cura quando ele se apresenta com melanoma, o racional é a taxa de sobrevivência, ela está relacionada com o estágio da doença do diagnóstico. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a taxa de sobrevivência, maior a sobrevida do meu paciente. Diante disso, a gente entende que o diagnóstico precoce é fundamental para o desfecho do nosso paciente. E aí, com base nisso, a gente pode utilizar, né, como o generalista, principalmente, pode utilizar o ABCDE para tentar fazer aí um diagnóstico precoce de algumas lesões suspeitas aí que podem representar uma lesão maligna do tipo melanoma. O ABCDE ele surgiu lá em 1985. Os médicos dermatologistas lá da Universidade de Nova York criaram, na época era o ABCD, e o objetivo era educar os médicos que atuavam na atenção primária, incluindo também pessoas leigas, sobre a identificação precoce do melanoma. Em 2004 eles foram modificados e foi adicionado aí a letra E para incorporar o conceito de evolução, né, a mudança da lesão ao longo do tempo. E aí, quando a gente vai falar do ABCDE na prática, a primeira letra, a letra A, ela se refere à assimetria, ou seja, eu avalio se a minha lesão é simétrica ou não. E por que que a gente tem esse ponto como um ponto importante? Lesões assimétricas, uma lesão, quando a gente tenta dividir ela ao meio, independente da forma, aqui a gente mostrou uma forma na vertical e uma na horizontal. As lesões que são assimétricas, quando a gente tenta fazer essa divisão, elas estão associadas com maior risco de malignidade. Outro ponto importante é o B, que são as bordas da lesão. Basicamente, a gente tenta avaliar se a lesão tem bordas regulares ou irregulares. Quando as bordas são irregulares, a gente tem um risco maior de se tratar aí, de estar diante de uma lesão maligna. Um outro ponto importante é o C, que é a cor da lesão. E aí a gente avalia os diferentes tipos de cores que existem naquela lesão. É possível que a gente encontre lesões que tenham várias tonalidades aí de vermelho, azul, preto, cinza ou até branco. Então é importante a gente entender também quantas cores tem essa lesão e não só em questão de cor, mas as diferentes tonalidades aí de cor que essa lesão pode apresentar. Quanto mais cores, maior o potencial aí de ser maligna, né? A literatura coloca maior igual a duas cores, né? Como esse potencial maior aí de malignidade. Outro ponto importante é o diâmetro, o tamanho da lesão. Lesões que têm um diâmetro maior ou igual a 6 milímetros são consideradas lesões suspeitas, né? E um ponto importante também, que é esse último ponto que foi acrescentado, esse último critério em 2004, é a evolução. O que que é isso? Como que essa lesão vai mudar ao longo do tempo? Então, se a lesão aumenta de tamanho, modifica a sua forma, ou muda a sua cor, ou também surgem lesões satélites ao redor dessa lesão, tudo isso entra nesse novo critério, que considera a evolução. Então, isso também é muito importante, né? Aquela lesão que não muda, que permanece com aquela característica, ela tende a ser uma lesão benigna. Agora, se você tem uma lesão que aumenta de tamanho rapidamente, que muda a sua forma, muda a sua cor, começa a aparecer lesões satélites ao redor dela, isso está associado aí a um componente aí de possível malignidade associada. E para a gente concluir esse vídeo, é importante falar que quanto maior a pontuação no ABCDE, maior a possibilidade da gente se tratar de uma lesão maligna do tipo melanoma. E aí a literatura aqui, o UpToDate, né, que a gente usou como referência, coloca que teve um estudo retrospectivo com mais de 1.100 lesões, 460 melanomas, e a especificidade foi de 100% para aquelas lesões que tinham alteração nos 5 critérios, ou seja, se a lesão tinha os 5 critérios alterados, ela teve uma especificidade de 100% para ser do tipo melanoma. Nesse contexto, a gente entende que é importante citar esse tema, se aprofundar sobre esse tema, porque esse adequado domínio do ABCDE é fundamental para o generalista que consegue identificar uma lesão suspeita e pode referenciar para o especialista com o objetivo de diagnosticar e tratar precocemente essa lesão. Nos acompanhe para mais vídeos nesse formato. Isso é Rotina Clínica.